Teste. Agora sim. Nascido na Turquia, o padre teólogo John Huss iniciou sua vida eclesiástica como padre e tempo depois, influenciado por alguns movimentos, ele contestou e criticou as práticas da Igreja Católica. E durante 8 meses, este homem foi submetido a um concílio que foi julgar os seus escritos. Tudo aquilo que ele havia escrito, se era de fato ou não conscendente com o que a Igreja Romana pregava. E esse homem foi condenado à morte. Condenado à fogueira no dia 6 de julho de 1415. E ele foi levado a essa fogueira com a acusação de ser um herege, de trazer discórdia entre o povo e de trazer supostas mentiras contra o Império Romano. E contam alguns que, antes de acender o fogo, perguntaram quais seriam as suas últimas palavras. E é engraçado que a tradução de Huss para a língua boêmia significa pato ou ganso. E esse homem bradou em grande voz: hoje estão assando o pato ou o ganso, mas daqui 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá prender e nem pôr fogo. E assim acenderam a fogueira e ele foi tido como mártir desta era cristã. 100 anos depois, nasce o monge Martim Lutero, então monge da ordem agostiniana, que nós já sabemos a história. Não só ele, como outros, começou a sua caminhada cristã também. E no dia 31 de outubro de 1516, na Catedral de Wittenberg, ele pregou na porta as suas 95 teses contra os abusos da Igreja Católica Romana. E nós já sabemos o desfecho dessa história e sabemos que aquele homem também transformou a vida de muitas pessoas, trazendo novamente a liberdade que Deus havia já colocado desde a criação. A liberdade de buscar a Deus, de ler a sua palavra e de entender o que Deus quer para a sua vida. E hoje nós comemoramos esse fato, esse evento, muitos séculos depois. E o mundo, hoje, comemora-se outra data, o dia do Saci. O nosso país hoje idolatra um folclore. E o mundo também comemora o Halloween, que é o Dia das Bruxas. Um evento criado para disfarçar e para mentir, inclusive para nossos filhos, que infelizmente comemoram essas datas. E nós devemos louvar a Deus nessa noite pela vida desses homens, que derramaram o seu sangue. Muitos mártires foram queimados, crucificados e levados a fio da espada, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de culto e essa liberdade de pregação da palavra e de estudo. Eu gostaria nesse instante que nós fizéssemos uma oração em gratidão a Deus por levantar homens e mulheres que têm feito a diferença e que nós possamos também fazer a diferença no nosso tempo, que muitos outros, John Huss e Luteros, possam se levantar e possam fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vou convidar nosso irmão César, que nos eleve a Deus de oração nesse instante, por esse fato, por esse evento que nós comemoramos hoje. Amém, Deus. Amém, Deus.
Amém. Abramos nossas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Primeiramente, os versículos de 12 a 14. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, os versículos do 12 ao 14, primeiramente. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas pelo seu Espírito, mortificados mortificáveis e feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Essa liberdade que nós falamos, o apóstolo Paulo, ele traz nesse capítulo, escrevendo aos Romanos, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, não somos mais guiados pela nossa vontade. E quando nós trilhamos por esse caminho, nós sabemos que fatalmente nós iremos pecar e nós iremos desagradar a Deus. E nós queremos nessa noite adorar a Deus por Ele enviar o seu Santo Espírito para nós. E nós possamos ter essa liberdade e ter essa consciência que não somos mais desse mundo e que não vivemos mais segundo a nossa vontade, mas sim pela vontade do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a cada dia, conduz a sua igreja, conduz os seus santos naquilo que Deus quer para que nós façamos. Nesse instante, nós vamos entoar o hino de número 303 do nosso hinário, e eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé e nós cantássemos esse hino juntos.
Vamos orar. Graças nós te damos, ó Deus, nesta noite que nós estamos na tua casa, para adorar, para lhe render um culto que só o Senhor é o devido. Seja com cada um nesta noite, ó Deus, que a tua palavra seja colocada em nossos corações, que nós podemos te adorar na beleza da tua santidade, que nós possamos sair daqui transformados, ó Deus, que haja salvação aqui nesta noite ainda, aqueles que não te conhecem possam reconhecer o teu soberania, a tua grandeza, ó Deus, e o teu amor. E nós queremos nesta noite agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, agora dos versículos 15 ao 17, os irmãos podem acompanhar. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos também, herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Amém. Nós podemos entender que uma vez alcançados pelo amor de Deus, esperamos a redenção, esperamos a busca da sua igreja. Mas enquanto então estamos aqui como cristãos, temos preocupações, somos pecadores ainda, precisamos do auxílio, precisamos que o Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias. E assim foi a promessa do Senhor Jesus. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós podemos entender que é um Deus que nos perdoa, que é um Deus que nos traz o perdão para os nossos pecados, não pelos nossos méritos, não porque somos bonzinhos, ou porque nunca matamos ou roubamos, mas porque Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado e está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Eu gostaria nesse instante que você curvasse sua cabeça, confessasse a Deus os seus pecados, e nós seremos assim recebidos pelo próprio Jesus, o perdão para os nossos pecados. Gostaria de convidar o pastor Marcelo que nos eleve nesse momento numa oração de contrição. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Podemos te pedir perdão, Pai. Nós podemos nos arrepender, tá? Estarmos prontos, Pai, para não só revelar, Pai, os nossos pecados, mas nos prostrar, Pai, diante de Ti, reconhecendo, Pai, a Sua soberania sobre a nossa vida, Pai, e reconhecendo que o Senhor nos perdoa a todo momento, Pai. Para isso nós precisamos estar arrependidos, e é com o coração aberto, Pai, e pronto que a nossa igreja se mostra agora. Abençoa, Pai, a nossa igreja, cuida, Pai, perdoa, para que nós possamos, Pai, sair daqui limpos do pecado. E nos ensina, Senhor, a nos afastar dele e nos tornar cada vez mais próximos de Ti. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, Pai, certos da Sua benevolência e da Sua prontidão em nos atender, Pai. Amém. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, agora dos versículos 31 ao 39. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenar é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelha para o seu matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Motivo de gratidão. Aqueles que são de Deus jamais se perdem. Aqueles que são de Deus, que Deus os chamou, que justificou e os selou, jamais serão deixados para trás. Isso é um motivo de gratidão para nós, que entendemos a mensagem, que fomos resgatados. E muitos outros ainda serão, pelo poder do amor de Cristo. Nesse instante eu convido a igreja a se colocar em pé, e nós vamos entoar novamente um hino. E os irmãos que vieram preparados também poderão entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Nesse instante que nós estivemos entoando o hino de número 145 do nosso hinário. Os irmãos que nos visitam, é uma prática nossa, não se sinta constrangido, mas se os irmãos quiserem depositar suas ofertas, seus dízimos também serão bem-vindas. Vamos entoar o hino então? Segurança não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrirá do pecado, viu me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura ter-te nós me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, amém, Senhor e Rei Emanuel. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Ele como me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado, Jesus meu bem, sigo avante confiante.
Obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado nossas vidas. O Senhor tem guardado o teu povo, Deus, o povo que o Senhor mesmo chamou e selou para o seu dia. Obrigado por cada um aqui nesta noite, que a tua palavra possa ser colocada em nossas vidas, seja com o pregador, com o louvor, e que nós possamos ser sempre gratos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda em pé, nós vamos agora cantar alguns louvores e eu convido a igreja a nos acompanhar. Boa noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este dia, obrigado por esta noite, que o Senhor trouxe todo mundo aqui em segurança. Venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado. Oh, que deixas no nove só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pecador eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa
pelas sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvaz. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento que o Senhor acabou de nos dar. Venho pedir que o Senhor abra novamente o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pastor Marcelo.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Queridos, hoje é um dia especial para todos nós, né? Mas antes de iniciarmos, vamos chamar as crianças aqui à frente para elas terem um momento de estudo para elas. Vamos orar? Pai querido, Pai glorioso, nós te agradecemos pela vida dessas crianças, Pai. Prepara e capacita a professora para trazer o ensino, Pai, conforme o entendimento delas. Também, Pai, prepara o coração delas para que elas possam receber a sua palavra. Nós te agradecemos pela vida delas e pela vida da família, Pai, que apoia o trabalho das crianças, que cuida e traz para que elas possam estar aprendendo a sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia especial para nós. Hoje é o dia da reforma. O nosso irmão já na liturgia já trouxe alguns comentários e como não poderia deixar de ser, a nossa palavra hoje está ligada um pouco à nossa reforma. Um dos maiores legados da reforma protestante foi a abertura para a livre interpretação da palavra. O aprendizado da palavra por questões individuais, através da tradução da Bíblia, que foi proporcionada através dos nossos reformadores há mais de 500 anos. Isso tem uma importância enorme para a nossa vida cristã e a nossa caminhada cristã. Sem o conhecimento da palavra, talvez não teríamos como entender o que a palavra diz e o que nós aprendemos com ela. Através da reforma, muita coisa pode ser revisada, por exemplo, na administração, e principalmente na administração pública, na administração privada, na assistência social, na educação. O reitor do Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto, deixa claro em seu artigo sobre o legado da reforma para a educação que ainda temos muito para crescer e que a reforma contribuiu muito para o crescimento do ensino no mundo. A reforma trouxe muitas informações para quem vivencia o aprendizado. A reforma não foi só na questão bíblica, na questão do aprendizado da palavra de Deus, mas a reforma trouxe informações enormes para várias e diversas áreas. A administração e assistência social foram duas áreas onde a reforma gerou muito impacto. Hoje eu vou estar fazendo um comentário de um administrador. O nome dele é Eduardo Costa. Esse é um administrador de empresas. Ele foi ex-diretor do antigo Clube de Diretores Lojistas do Recife, hoje denominado como Câmara de Diretores Lojistas. Foi sócio cotista, junto com a sua família, de um grupo empresarial com renome no Grande Recife, com 11 lojas no comércio de pneus e acessórios. Em uma entrevista que ele deu um site focado na área da administração, ele disse: em primeiro lugar, devo aqui reconhecer que sem a poderosa mão de Deus na minha vida, nada eu poderia ter feito. Deus, em sua infinita sabedoria, pegou toda a minha experiência como administrador de empresa, formado em 1988, no mesmo ano da minha conversão, e fez com que eu passasse tudo que aprendi em seu potente filtro. Este processo envolve a aceitação total da existência de Deus, crendo em suas maravilhas e o despojamento total dos meus antigos conceitos. Esse administrador
ele cita nessa entrevista o texto que está em 1 Timóteo 6, de 3 a 10, para contar a sua história da administração. O texto diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso, segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse texto ele escreveu em 2007 para o site administradores.com.br, para ser mais exato. Ele conclui dizendo que, em nome do Senhor Jesus, te aconselho, se você está enquadrado em qualquer uma das situações, saia urgentemente. Tenha coragem. Jesus morreu por você. Não proporcione mais constrangimentos ao Espírito Santo de Deus. Meu desejo sincero é que o Senhor Deus te abençoe e te guarda e te livre das tentações. Esse administrador mostra que a administração ela é usada, baseada na palavra de Deus. E ela sendo dessa forma, tudo que você administrar na sua vida terá resultado positivo. Basicamente é isso que esse administrador quer se referir. E hoje nós vamos falar de administração. E vamos falar de uma pessoa que soube administrar como ninguém. Hoje nós vamos convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis 41, versículos de 38 a 42. Gênesis 41, de 38 a 42. Amém? A palavra de Deus diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho e pôs colar de ouro no seu pescoço. Até aí, amém? Vamos fazer mais uma oração? Glorioso Pai, diante da sua palavra, Pai, nós te pedimos para que nos oriente, Pai, nos use como instrumento seu, para que possamos, Pai, falar ao seu povo. Pai, que nós possamos estar aqui compartilhando aquilo que é a sua vontade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e te pedimos, nos acompanha, Pai, e nos dá o entendimento perfeito da sua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a administração de Deus na sua vida. O nome José, que tem origem do hebraico, que na tradução seria Yosef, ele quer dizer ele acrescentará. Deus
Ele, Deus. Deus acrescentará. Nós podemos ver o quanto que é interessante isso na vida de José. O quanto que José pôde acrescentar. E esse acrescentar não é só juntar, não é só trazer coisas, mas o acrescentar bem é mostrar uma diferença. É um acréscimo de algo a mais especial. José teve isso. José foi usado por isso. Se estiver falhando no microfone, eu vou pedir a licença para os irmãos para estar trocando daqui a alguns instantes. O egiptólogo Haridei menciona uma inscrição no túmulo de Babá, de Elcabe, ao sul de Tebas, que foi governador da cidade no tempo em que José era ministro do faraó. Ele diz: eu recolhi o trigo como amigo do Deus da colheita, e quando a fome chegou, castigando a terra por muitos anos, eu distribuí grãos para a cidade durante todos os anos em que a fome durou. De certo, esse governador, ele estava sob as orientações de José. José, como todos sabem, ele não só foi um pastor de ovelhas, mas José foi usado por Deus para cuidar e administrar e governar um país de uma forma excepcional. É interessante nós vermos isso porque nós temos José como uma pessoa que foi simples, e realmente ele foi simples. O 11º filho de Jacó e Raquel, o qual mais tarde ele passou a ser conhecido como José do Egito. Olha a importância deste homem, não só no que nós vemos na história bíblica, mas como ensinamento bíblico para as nossas vidas. É interessante nós falarmos de José, porque para a administração, para o curso de administração, alguns outros cursos que nós podemos comentar, exemplo, logística, a própria administração pública, José é usado como referência. A economia também usa os ensinamentos de José. E é interessante nós falarmos disso, porque esse é um tempo, tá, que está tão longínquo que nós não podemos acreditar, e muitos não acreditam, que tal ensinamento pode ser usado hoje. Talvez hoje o nosso país não estivesse passando por tantas dificuldades se tivesse uma administração como a de José. O importante e interessante nós vermos aqui é que José, quando ele fala ao faraó, ele é usado por Deus de tal forma que o faraó reconhece que Deus está falando com ele. E além disso, José é usado por Deus para poder cuidar de todo um país. Esse país que passou a ser uma referência para todos, onde não faltava alimento, onde tinha uma gestão e uma administração estupenda. E muitas vezes nós pensamos que nós somos uma pessoa simples, onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós exercemos. Um aluno, muitas vezes, ele pode falar algo para um professor que pode mudar a história. Nós podemos mudar a história através de uma palavra, desde que nós sejamos usados pelo Espírito Santo. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos para ser usado pelo Espírito Santo? Porque nós levantamos pela manhã, oramos e pedimos para Deus: Senhor, nos usa como instrumento seu. Mas no decorrer do dia,
Nós esquecemos isso. E quando precisamos falar com alguém, nós pensamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes antes de falar algo para alguém. Porque nós não conseguimos entender que estamos sendo usados por Deus. O faraó conseguiu perceber isso. E se o faraó, que não conhecia o mesmo Deus que nós conhecemos, conseguiu perceber isso na fala de José, com certeza, quando nós somos usados por Deus, nós podemos mudar um país. José se torna então um grande estadista. Assim como dito, o faraó, que ele tinha sido usado por Deus, não teria ninguém mais sábio que José. E sendo obediente a Deus, José cuida do Egito de tal forma que se torna o povo mais poderoso do seu tempo. Um país com uma administração e uma gestão pública invejável. Até hoje. A logística usa os procedimentos e os processos que José implantou. Há milhares de anos, José fala e ensina. E o que nós estamos aprendendo? Como é que nós estamos usando isso nos nossos negócios? E principalmente na nossa vida? Hoje nós não conseguimos sequer organizar a nossa rotina diária. Hoje nós não conseguimos preparar sequer os nossos horários, muitas vezes de alimentação. E José organiza um povo e um país. O que nós estamos fazendo da nossa administração? Do nosso dia a dia? Nós não conseguimos separar um horário para ler a palavra de Deus. Nós não conseguimos separar um horário para orar. Nós não conseguimos, muitas vezes, nos organizar nem para realizar as coisas básicas da nossa vida. Nós estamos aprendendo com José? Ou só estamos passando pela palavra e simplesmente lendo? Nós não paramos para entender o que José mostra. Essa administração simples que nós fazemos da nossa vida, ela é muito pobre de espírito. Ela é muito pequena. Ela não aparece. Nós não nos mostramos, nós não aparecemos. Nós deixamos de mostrar quem nós somos, porque primeiro, nós não nos aproximamos de Deus como deveríamos, porque nós não estamos organizando a nossa vida. O Evangelho não foi feito de qualquer jeito. A caminhada de Cristo não foi feita à torta e à direito. Tudo foi pensado, tudo foi planejado, tudo foi organizado. Como já foi dito aqui um dia, Deus não joga dados. Não é feito de qualquer jeito. Não é feito por acaso. Onde existe o acaso? Não existe o acaso. Existe Deus. Nós estamos prestando atenção nos ensinamentos que José tem dado para nós? Nós estamos primeiro prontos e preparados para ler o texto e analisar exatamente desse ponto. E entender que uma pessoa aqui, que não conhecia Cristo, que não conhecia Deus, foi usada e ouviu Deus falar através de um servo dele. Será que nós estamos usando as palavras certas?
Até onde que nós estamos nos preparando para falar aquilo que é certo, aquilo que Deus quer. Não o que é bom para nós, não o que é certo. Às vezes uma palavra bíblica mal colocada, ela pode destruir todo um evangelho. Às vezes um texto mal colocado, maldito na forma de organização, pode destruir todo um contexto de evangelismo que nós estamos fazendo. Isso mostra que nós não administramos bem a nossa vida cristã, porque nós não nos preparamos, nós não temos estudado como se deve. Nós temos aqui algumas pessoas que são da área da educação, elas veem isso dia a dia. Alunos que não conseguem cumprir as suas atividades, porque eles não se organizam, porque eles não se preparam. Vocês pensam que a reforma veio simplesmente de qualquer jeito? As 95 teses que foram pregadas foram simplesmente jogadas ao vento? Nada feito por Deus é feito de qualquer forma. Tudo tem uma organização, tudo tem uma ordem, tudo tem um processo, um procedimento. Até onde nós estamos preocupados com isso e revendo e reorganizando a nossa vida? Não podemos simplesmente achar que as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Para o reino de Deus, as coisas não simplesmente acontecem. Elas são organizadas. E se elas forem organizadas conforme a orientação de Deus, conforme a palavra de Deus, elas só têm um caminho para chegar. É dar certo. Fora isso, não tem outro. Lá em Gênesis 41, 38 a 39, do texto que nós lemos: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Deus manifestou sua vontade através de José, para quem não conhecia Deus. Você sabe por quê? Você já parou para analisar por que Faraó reconheceu o que José falou? Você não parou para pensar isso. Mas simplesmente é porque José usa os dons que ele tem conforme a vontade de Deus. Nós temos tratado aqui, na quarta-feira, o estudo bíblico sobre dons. Nós estamos reconhecendo onde existem os dons. E José usou os seus dons conforme a vontade de Deus, não é conforme a vontade dele. Tem um detalhe que nós não paramos para analisar de José. O que José fala para o Faraó. Os irmãos já imaginaram se não acontece daquela forma? O que aconteceria com José? Certamente José estaria morto. Porque ai daquele que falar ou fizer algo que não esteja de acordo com Faraó. José foi usado porque ele estava próximo de Deus. José foi usado e foi utilizado os dons porque ele estava em sintonia com Deus. A sintonia que nós recebemos através da oração. José orava.
José se aproximava, se ligava a Deus. E você acha que você fazer uma oração pela manhã e uma oração antes de deitar é o suficiente? Quantas vezes nós abrimos o texto aqui e vemos que José orou? A todo tempo. E a cada momento que você ora, e a cada momento que você pede para Deus, e a cada momento que você fala com Deus, você está se aproximando dele. E essa intimidade com Deus, essa ligação que você tem com ele, essa ligação espiritual, ela vai te dar a orientação certa. Ela vai te dizer o que você precisa fazer. Nem que for uma anotação, como a gente faz, né? Prega na janela, na geladeira. Nem que for para fazer dessa forma. Porque se for dessa forma que você vai entender, Deus vai falar para você fazer dessa forma. E você precisa fazer desta forma. Irmãos, José fala com o faraó sobre um tempo de fartura e um tempo em que o mundo estará passando por dificuldades. Melhorou? Vai. Trocar? Está falhando? Um instantinho, irmãos, vou trocar o microfone. Oi. Melhorou? Perdão, irmãos, mas muitas vezes a tecnologia também tem essas dificuldades. Mais uma vez eu peço desculpa para os irmãos. Mas Deus nos orientou para estarmos preparados com 2 equipamentos, para que caso um desse problema, o outro pudesse suportar. Isso também é administração. Parece que não, mas é. Em nossa vida nós precisamos saber ser usado por Deus, assim como José foi usado. O mais importante é saber ouvir o que Deus tem dito para nós. Você tem ouvido a Deus? Você está pronto para ouvir a Deus? Você está pronto para ouvir a Deus e para usar os dons quando Deus quiser? Porque não é quando você quer. Os nossos dons estão prontos para serem usados, mas sempre quando Deus quer. Você está pronto para usar esses dons? Todos aqui têm dons. Um médico tem o dom de ser usado por Deus. Um professor tem um dom de ser usado por Deus. Mas você está usando esse dom? Você está pronto para isso? Porque não é fácil. Não é simplesmente vou usar aleatoriamente. Você tem que saber quando é a vontade de Deus. Porque quando você fizer isso, a quem você estará empregando os seus dons, este vai perceber que está sendo usado por Deus. Aquele a quem você levar os seus dons, esse vai perceber que Deus está falando com ele. E não importa se ele conhece ou não a palavra de Deus, ele vai perceber que Deus está falando com ele. É interessante isso. E quantos aqui de vocês, assim como já aconteceu comigo, você leva uma palavra, ou alguém te vê de uma forma diferente e te pede algo, uma oração, te pede para acompanhar,
Aí você fica até coçando a cabeça e fala assim, estranho, porque essa pessoa não é nem conhece Deus, mas vem pedir para orar por ela. Tamanha é a confiança, porque você se mostrou e foi usado pelo Espírito Santo. Você é diferente. Esse é o acréscimo do nome de José. Esse é o acréscimo que existe na sua vida. Esse é o acréscimo que Deus está fazendo sobre a sua vida. E com isso acrescentando todos aqueles que estiverem ao seu redor. O que tem nos faltado? Será que nos tem faltado a obediência? Ou nos tem faltado muito da confiança, de confiar o que Deus está fazendo? Será que nós estamos achando que eu não estou sendo usado? Esperando algo extraordinário ou milagroso a ponto de mover o mundo? Às vezes o milagre é simples, é tão pequeno que nós não percebemos. O fato de estarmos aqui agora, de estarmos respirando, é um grande milagre. E nós não paramos para analisar isso. Nós não paramos para analisar que apesar de vocês estarem vendo, tá, essa pessoa velha, feia, gorda, de barba branca, vocês estão enxergando. Deus faz isso. Isso é um milagre. Nós estamos confiando nos milagres de Deus? Ou estamos só esperando algo tão extraordinário e esquecemos o que Deus tem feito? No texto de Gênesis 41, de 40 a 41, nós nos entregamos totalmente. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse Faraó a José: vês, aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. Quando reconhecemos a verdade de Deus, ficamos prontos para fazer tudo o que Deus quer, sem pestanejar. Faraó não conhecia Deus, mas ele foi usado de tal forma, José foi usado de tal forma, que ele não pensou duas vezes em colocar um escravo para governar o país. Interessante. Você colocaria um escravo para governar os seus negócios? Governar a sua casa sem pestanejar? De certo você só faria isso se você visse que a pessoa está sendo usada por Deus. Nós pensamos só em ser usados, nós não vemos que nós também podemos receber Deus através de alguém. José foi usado dessa forma. O faraó foi movido através disso. Quando nós vemos a Deus, nós não pensamos duas vezes em fazer algo. Nós não pensamos em nos mover se nós temos a certeza, a plena convicção de que Deus está nessa causa. Se você tem essa certeza, você vai fazer sem pestanejar. Só que para chegar a esse ponto, você tem que estar pronto para isso. Para chegar nesse momento, você precisa primeiro estar certo, tá, de que Deus está presente. Você está dando espaço para isso? Você está reconhecendo isso? Através da sua vida, através da vida do seu irmão,
através da sua igreja, através dos seus negócios. Você está vendo que Deus está conduzindo a sua vida. Se você não está vendo isso, é porque você não está seguindo conforme as palavras. Se você não está vendo Deus agir na sua vida, é porque algo está faltando. E esse algo está na proximidade com Ele. Você tem cuidado disso na sua vida? Você tem se preocupado com isso? Ou você está naquela sua zona de conforto? Porque quando nós estamos na zona de conforto, está tudo ótimo. Nada acontece de bom, nada acontece de ruim. Está tudo naquela mesma linha. Tranquila. Está indo. Está seguindo. Os nossos dias estão passando. E nós simplesmente não estamos próximos a Deus. Não estamos recebendo esses dons de Deus. Ou pelo menos não estamos enxergando esses dons. Nós não estamos sendo usados, nem estamos vendo que alguém está sendo usado para falar conosco, para nos movimentar, para reagir. Nós temos lutado no nosso dia a dia, nós temos ido adiante, ou nós só estamos esperando. Está tudo tranquilo. Está tudo bem. Nós estamos confiando completamente que Deus vai usar a nossa vida dessa forma? Nós acabamos muitas vezes duvidando do que Deus faz nas nossas vidas. Isso não é falta de fé. Isso não é que nós não acreditamos mais em Deus. É porque nós estamos tão voltados para si mesmo que esquecemos o que Deus tem feito. Nós estamos tão preocupados com a nossa vidinha, o nosso dia a dia, que nós esquecemos o que Deus tem feito. Em Gênesis 41, 42, nós estamos seguindo a vontade de Deus e recebendo a vitória. E tirou o faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Quando seguimos a vontade de Deus, recebemos dele toda a glória. Onde se cumpre a promessa de Deus? Apocalipse 3, 5. A palavra de Deus diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Porque essa promessa, para que essa promessa se cumpra, nós precisamos nos preparar, nos arrepender, nos colocar à disposição de Deus para cumprir a vontade dEle. E daí, através da graça de Deus, é que nós temos a vitória. Em 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que nós fazemos para Deus e na obra de Deus não é vão. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia cristão, ele é valorado por Deus. Nós estamos dando esse valor? Nós estamos vendo e tendo esse mesmo valor? O faraó investiu de José com autoridade, pois os anéis antigamente, eles também eram usados, não só como um adorno, mas ele era um selo. Isso mostra que a José foi dado uma procuração.
faça em meu nome. Cele. Nós estamos usando da mesma autoridade que foi dada a José? A nossa autoridade que é dada por Deus, nós estamos usando ela de que forma? Simplesmente deixando ela passar? As oportunidades passarem? O nosso dia a dia, a nossa administração da nossa vida está feita de qualquer jeito? Como é que nós estamos acordando? Como é que nós estamos dormindo? E principalmente, como que nós estamos no nosso dia? Nós vamos trabalhar? Sim. Nós vamos cuidar das nossas coisas, ir no mercado? Sim. Mas e a obra nesse tempo? Porque a obra não é só estar na igreja. A obra é tratar bem as pessoas. A obra é cumprir os horários. A obra é planejar a sua vida, é cumprir com as suas tarefas, é fazer o que é justo e certo. Então, onde quer que você esteja, você está fazendo a obra. José, enquanto estava preso, ele poderia levar uma vida de preso. Deitado, olhando para o teto, pensando no nada. Ou simplesmente não fazendo nada. Mas ele estava pronto a auxiliar. Ele estava pronto a falar. Ele estava pronto a orar. Ele estava pronto a cuidar de todos. É interessante isso. Nós já paramos para analisar esses pontos? E o mesmo é para a nossa vida. No nosso trabalho nós estamos agindo assim? Ou nós estamos só cumprindo aquilo que nos é obrigado? Nós estamos indo para a escola e simplesmente copiando a tarefa da lousa? Nós estamos fazendo um documento e simplesmente fazendo, digitando ou escrevendo? Nós estamos simplesmente fazendo um documento qualquer que seja, por fazer? Ou nós estamos usando isso como um selo de autoridade de Deus para a vida daqueles que nós estamos agindo? E até para a nossa vida? Vócius diz que o faraó deu esse anel, tanto em sinal de dignidade, a qual ele preferia José, quanto ele poderia selar cartas, ser autoridade. A vestimenta de linho com a qual ele vestia também era um sinal da sua exaltação. Sendo esse linho usado apenas por príncipes e pessoas de maior distinção. Toda essa autoridade que foi dada para José também é dada a nós. E para isso nós vamos citar, para concluir, 3 pontos breves. O primeiro é que nós precisamos ser usados por Deus para que a administração de Deus na nossa vida seja realizada. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Quanto tempo você tem desprendido em oração? Quanto tempo você tem usado para falar com Deus? Ou você está mais preocupado em quanto tempo essa oração vai durar? Se você for orar e for se atrasar para o seu trabalho, faça antes. Ore meia hora antes. Porque aí você vai orar mais. Para Deus nós não fazemos nada com pressa, nada corrido, nada de qualquer jeito. Porque isso mostra que nós não estamos administrando a nossa vida cristã como se deve. Ou você é daqueles que está mais preocupado em orar pouco
para não ferir o seu joelhinho. Lembre-se que Cristo sofreu por você, sofreu por mim. Ele foi morto e crucificado para pagar os nossos pecados como um cordeiro puro. E nós estamos preocupados em não ficar de joelhos para não machucar o nosso joelho. Um segundo ponto é que nós precisamos entregar a Deus, nos entregar a Deus para que a administração dele na nossa vida seja perfeita. Continuamos em uma zona de conforto, estamos na calmaria do dia a dia. Sabe qual é a nossa vida? É a vida do pescador? Do pescador que está no barranco, pensando em nada, esperando o tempo passar. Nós estamos assim? Nós precisamos verdadeiramente nos entregar de todas as formas, completamente a Cristo. E entender o que Ele está fazendo na nossa vida. Nós temos que agir, temos que fazer missões, trabalhar na obra, se mover na obra e principalmente se mover sobre o sobrenatural de Deus. Andar como Cristo, anunciando as boas novas. Ou você está trocando a missão pela televisão, pelo computador, pelo celular, ou qualquer outra coisa que tem te desviado de Cristo. E um terceiro ponto. Seguindo a vontade de Deus, nós receberemos a vitória. A vitória para que a nossa administração, a administração de Deus na nossa vida, se torne e se transforme em vitória. Nós somos escolhidos para sermos santos, seguindo os ensinamentos de Cristo. Recebemos o Espírito Santo de Deus, que pela sua graça seremos vitoriosos. É assim que nós precisamos fazer a nossa caminhada, administrando a nossa vida cristã, em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lar, até na nossa caminhada na rua. Tudo isso precisa ser administrado e cuidado por Deus e para Deus. Amém? Vamos orar? Pai, diante da sua presença mais uma vez, Pai, nós te agradecemos. Que nós possamos, Pai, saber administrar a nossa vida da forma adequada, Senhor. O nosso dia a dia seja dedicado a Ti, Senhor. Desde o nosso dormir, desde o nosso sonho, ao nosso acordar, ao nosso transitar, ao nosso realizar todas as obras da nossa vida. Que nós possamos ser usados por Ti, Pai. Assim como nós aprendemos em José, em tantos outros, Pai, na sua palavra. Cuida, Pai, da nossa vida. Cuida dos nossos dons, Pai, e fala conosco, Senhor. Mas antes, nos move, Pai, sobre o seu natural, sobre o sobrenatural, para que nós possamos, Senhor, realizar grandes obras em seu nome, assim como diz a sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós estarmos encerrando, relembrando que os nossos estudos nas quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos tratando sobre os dons. Nas quintas-feiras, nós temos a reunião de oração, também às 19 horas. E no próximo domingo, nós estaremos novamente aqui, às 9h30, estudando a Palavra de Deus, e à noite, às 19 horas, prestando e servindo culto ao nosso Deus. Vamos
estar encerrando, gostaria que os irmãos ficassem de pé e vamos fazer uma oração e pedir para os irmãos estarem orando para o filho da nossa irmã Luz Amparo, né? Nós tratamos aqui como a colombiana. O filho dela é o Elier Antônio Rodan Montes. Tá? Ele tem precisado de muita oração. Vamos estar orando por ele, lembrar dele durante a semana. E aqueles irmãos que precisarem de oração, quiserem oração e visita nos seus lares, nós estamos à disposição de vocês. Vamos orar para encerrar? Pai glorioso, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa estender, Pai, as bênçãos que nós recebemos aqui ao Elier. Cuida, Pai, para que ele possa ser tratado diretamente por Ti, Senhor. Seja até mesmo através de homens, Pai, mas que sejam esses usados por Ti, para poder cuidar desse seu filho, Pai. E conforta, Pai, e cuida do coração da nossa irmã, Pai. Ela, como mãe, está aflita, mas ela sabe, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Então, Pai, cuida, trata, Pai, o seu coração. Coloca, Pai, ela nos seus braços, Pai, para que ela possa ficar tranquilizada que o Senhor está cuidando da vida dele. Também, Pai, cuida da nossa vida, cuida da nossa semana, cuida, Pai, desse restante de noite e nos leva, Senhor, às nossas casas, sob sua proteção. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queria agradecer a todos, agradecer a presença da irmã Marta, seu neto Guilherme, tá? Ele é colega de sala do Igor, né? Ela é daqui de Bonito, veio nos conhecer, ficamos felizes com a sua presença, irmã, que os irmãos possam, na medida até dos controles sanitários, tá? Cumprimentar e agradecer a presença dos irmãos. Que vocês possam se sentir, tá, felizes de estar aqui, tá? E voltem outras vezes e sintam-se acolhidos pela nossa igreja. Tá bom? Irmãos, está encerrado o nosso culto. Que todos tenham uma ótima noite. E vamos tomar o nosso cafezinho. Amém? Está encerrado o culto.